Salve, salve, amigo e amiga dos canais Sexta e Falta. Pô, vídeo mais que especial aqui para falar da conquista do Brasil, né? Tô aqui com o Raul Paiva, eu sou o Fernando Paiva. Infelizmente o Arthur não vai participar desse, não tá participando, mas também tem até um detalhe curioso com o Arthur, porque esse final de semana eu e o Arthur a gente jogou contra, né? A gente joga aqui em Alagoas, né? A gente joga em times diferentes. A gente jogou uma final contra e durante o jogo da gente, estava rolando o jogo do Brasil, por isso que a gente não conseguiu assistir em loco. Mas a gente, durante o jogo, o Arthur chegou em mim e disse: pô, o Brasil se classificou. E aí bateu aquela alegria genuína, sabe? Independente da disputa ali, porque é uma coisa muito especial. Para quem acompanha pouco o basquete, cara, uma conquista. Isso é como se fosse o título do Brasil, assim. Ir para a Olimpíada é isso que representa, né, Raul? Acho que, pô, é uma vaga difícil, assim, ainda mais quando foi reduzido o número de times nas Olimpíadas, seleções nas Olimpíadas, né? E desde que viraram só 12 seleções, ficou ainda mais concorrido para seleções como o Brasil, principalmente, assim, que não é o top mundial, né? Apesar de ter tido times muito bons na década passada, principalmente, enfim, historicamente também, mas que não tem essa força, não tem essa constância, né? Então fica difícil para a gente fica dependendo de gerações, assim, melhores e piores, né? E eu acho que essa geração conseguiu, em um pouco tempo, né, um ano, sair de ser decepção, né, por tudo que aconteceu na Copa do Mundo, para ser fonte de orgulho, velho, eu acho, assim. É, eu, antes de qualquer coisa, assim, antes de falar mais sobre isso, eu queria destacar uma coisa que, para quem acompanhou a nossa cobertura sobre a Copa do Mundo, e acompanha a nossa cobertura sobre o pré-olímpico, viu eu criticando muito o Lucas Dias, ao longo, principalmente da Copa do Mundo. Mas eu queria fazer um meia-culpa, não é nem meia-culpa, porque as críticas eu acho que continuam lá na época que foram feitas, mas eu queria fazer aqui um contraponto, que é elogiar a postura do Lucas Dias nesse pré-olímpico. Nenhum time explorou ele no ataque, e mais do que isso, a gente viu o Lucas Dias roubando bola, dando toco, matando bola. A gente sabe da qualidade do Lucas Dias. Agora, ele, com essa vontade, acrescenta muito ao Brasil. Ele não foi um dos destaques, mas eu queria aproveitar, né, esses minutos iniciais para já dar esse destaque, que eu acho que ele merece, e ressaltar o orgulho. Eu estava com esse orgulho antes do jogo começar, eu já estava muito orgulhoso do que a seleção tinha feito, do basquete que tinha apresentado. E depois do jogo, não tem palavras para medir o quão bem e o quão satisfatório é ver um time jogando basquete assim, sabe? Com certeza, assim, você falou dos vídeos lá do Mundial. Eu sempre relembro isso porque foram os primeiros vídeos que a gente fez, né? Então tem sempre essa nostalgia aí, né? Esse simbolismo. E aí meio que o Mundial culminou, né? Nessa conquista aí para as Olimpíadas. Então, pô, felicidade dobrada aí. Aproveitando aí para pedir para se inscrever, né? Curtir o vídeo aqui. A gente vai falar mais sobre o pré-olímpico, né? Ainda vamos mais para frente priorizar mais a Olimpíada em si. O grupo do Brasil é um pouco indigesto, né? Mas Como todos eu são, né? queria, eu queria fazer um. É verdade, exatamente. A Olimpíada é isso, ainda mais com 12, mas o Brasil é complicado, pega logo os donos da casa, né? A França. Mas antes da gente falar sobre isso, o Arthur, o Raul, perdão. Você dentre nós três foi o que mais teve a oportunidade assim de ver o jogo, né? Os jogos, assim, eu assisti muito bem o primeiro jogo, né, contra Montenegro. Montenegro. O jogo contra Camarões foram lápis, assim, que eu fui vendo, não consegui. Afinal, eu estava jogando a outra final, então não deu. Eu vi bem o primeiro tempo, que já foi bem marcante, né? O Brasil fez 34 pontos no primeiro quarto, né? Mas puxando para esse aspecto mais geral aí do pré-olímpico, o que eu queria te perguntar é o que você viu de diferença ali principal entre a equipe do Gustavinho, do Gustavo De Conte, né, pro do Petrovic, assim, eu digo em todos os aspectos, assim, que mais te chamou a atenção de mudança, porque assim, o grupo basicamente é o mesmo, até o Raul Tava que machucado. agregaria, né, não agregou no Mundial, mas agregaria, acabou se lesionando, foi muito importante o jogo de Montenegro, vale até ressaltar, mas
não mudou muito o elenco, o roster, né, como a gente fala, do Mundial para esse pré-olímpico. Qual foram as diferenças que você viu aí, principais? Eu acho que a diferença tem uma diferença muito clara que você já citou, que são os técnicos. E eu acho que essa é uma diferença fundamental aqui na mudança do Brasil. Eu não entendi quando o Petrovic foi demitido por causa do outro pré-olímpico. Eu vou confessar que eu não tenho a memória exata do que aconteceu. Eu sei que o Brasil perdeu uma vaga que, na minha cabeça, era razoável a gente perder, sabe? Não era nenhum absurdo. A gente tinha boas chances naquele pré-olímpico, mas na minha cabeça não era nada absurdo perder, assim. E ele ganhou um peso muito grande a eliminação do Brasil, um trabalho que era bom, sabe? Enfim, o trabalho do Manhã não foi bom. Eu sei disso porque eu revi jogos do Manhã para a cobertura da Copa do Mundo. Eu fui rever alguns jogos do Brasil na Copa do Mundo, nas outras Copas do Mundo, nas outras Olimpíadas. E o Brasil jogava bem, muito bem mesmo. E o time do Petrovic também jogava bem. Eu não entendi assim a troca do Petrovic. Eu entendo que é uma questão de resultado, né? Você perdeu e você esperava se classificar e talvez isso pese. Mas, pelo que eu entendi, ele tinha um bom relacionamento com os atletas e o basquetebol apresentado pelo Brasil era um bom basquetebol. Eu acho que a ascensão do Gustavo, né, ainda mais como sendo um técnico nacional, talvez tenha contribuído para isso também. Né? Ele estava numa fase bem melhor do que a atual, fazia um trabalho ótimo no Paulistano, né, tinha sido contratado pelo Flamengo. Então, acho que teve uma mistura desses dois fatores. Eu acho que a principal diferença da Copa do Mundo para o atual primeiro, o Brasil defendeu melhor nos seus melhores momentos, defendeu melhor. E segundo, acho que são três diferenças. Segundo, o Brasil teve uma paciência em lidar, uma paciência e um psicológico para lidar com a desvantagem bem assim, marcante. Assim, eu acho que eu nunca vi uma equipe que eu torcia lidar tão bem com a desvantagem. Sempre na minha cabeça sempre parece que o adversário lida melhor, sabe? Talvez até por estar torcendo e estar envolvido também. Mas eu senti uma confiança absurda nesse Brasil. E eu acho que, por fim, o trabalho do técnico como geral. Foi melhor. Foi melhor como todo, sabe? Acho que um ponto a ser destacado é a defesa, como eu já destaquei, e o posicionamento no ataque, e a não insistência em ficar arremessando bolas de três, sabe? Caboclo ganhou destaque, não só na defesa, ganhou destaque fazendo muitos pontos. O time do Brasil foi bem ofensivo, foi bem agressivo em relação à cesta, assim, procurando cesta, procurando bandejas, procurando lance livre, sabe? Toda essa situação, eu acho que colaborou com o Brasil nessa fase, assim. Acho que nessa melhora foi muito desses aspectos. Mas até acho que, fazendo uma pequena crítica, acho que o Petrovic até demorou para entender que o Jorginho merecia mais minutos, principalmente pela defesa. Mas eu entendo, o cara confia, ele lidou com o Benítez em outra fase, né? Lidou com o Benítez quando o Benítez estava no auge. Não que o Benítez seja um jogador ruim, mas o Benítez é um jogador que não vive o seu melhor momento atualmente, principalmente na seleção. Eu acho que ele deveria receber menos minutos, no geral. Essa é a única crítica que eu tenho a ele. Um momento contra Camarões que o Brasil chegou a perder por 24 pontos, ou 23 pontos. O Brasil baixou a diferença para 14, eu acho, para 13 no segundo quarto. Ele voltou com o Benítez e a distância assim variou até estabilizar em 17. Mas eu acho que o Brasil perdeu o ímpeto quando ele entrou com o Benítez no lugar do Didi naquele momento ali. Eu acho que o Benítez tem que ser reservado para momentos específicos dos jogos, principalmente porque ele é pequeno na defesa e já não tem mais tanta idade e ímpeto para aguentar, né? Mas sem grandes críticas ao Benítez, que me rendeu um dos finais mais emocionantes do basquete, um jogo Flamengo e Brasília, e eu vi o game winner dele, roubou a bola, cruzou a quadra e meteu um game winner no estouro do relógio. Foi, enfim, fazendo esse disclaimer, né, que eu sou um grande fã do Benítez, mas realmente tem jogadores muito bons na seleção, não é vergonha nenhuma para ele ter menos minutos, né, em relação ao Didi e ao Jorginho, acho que. Principalmente o Jorginho, que fez um baita campeonato. Jorginho e Petrovic já é uma novela das antigas aí. Ele já, na época, na primeira passagem do Petrovic, ele já não dava tantas oportunidades para o Jorginho. Mas acho que esse pré-olímpico serviu como uma boa resposta. Espero o Jorginho com mais minutos também.
O Benítez, pô, assim como o Huertas, né, um dos jogadores mais experientes desse grupo, ele agrega muitas vezes além do aspecto da quadra. A gente sabe que isso é importante. Ressaltar o Huertas aí, que eu citei, né? Pô, jogador que, assim, se a gente vê a condição do Brasil, a gente tinha 3 armadores e terminou com um, né? Raul se machucou, o Iago não estava 100%, inclusive foi poupado em alguns momentos. E o Huertas realmente conseguiu segurar a responsa e foi muito importante nesse pré-olímpico. Mas de falar de jogador, a gente não pode deixar de citar o Bruno Caboclo, né? Que dominou, jantou nesse pré-olímpico aí. Foi uma coisa absurda. Até bola do meio da quadra ele fez aí na final. Foi uma coisa bem fora assim, do padrão, né? Mas é um jogador, foi MVP, inclusive, desse pré-olímpico, né? Vale até ressaltar, né? Além do Brasil, a Grécia, o Porto Rico e Espanha também conquistaram as vagas nos outros pré-olímpicos que aconteceram, né? Cada pré-olímpico também teve seu MVP. No lado do Brasil foi o Caboclo, nada mais justo. Mas menção honrosa aqui é o Mendel também, né? É muito importante. O Herta já falei. Acho que essas figuras aí foram centrais aí para essa classificação do Brasil. Outro detalhe, né, que vale ressaltar do Huertas é que ele fez parte, se a gente for olhar aí, o Brasil em 2012, né, jogou Londres, 2016 era anfitriã, então naturalmente já tinha vaga. Não conseguiu a vaga em 2021, né, 2020/21, né, que Tóquio foi em 2021, era para ser 2020 por conta da pandemia. E assim, é uma dificuldade histórica aí, pelo menos nessa década aí, pelo menos eu, por exemplo, que acompanho a gente aqui, que acompanha o basquete ali do final dos anos, início dos anos 2000, né, vamos dizer assim, né, Brasil ir para as Olimpíadas, né, uma coisa que é difícil acontecer. Então, pô, ressaltar muito esse trabalho aí e destacar aqui o grupo do Brasil agora, né, França, Alemanha e Japão. França é o primeiro jogo, depois enfrenta a Alemanha e depois enfrenta o Japão. Só dando um panorama aqui rápido de como é que vai funcionar essas Olimpíadas. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente ainda vai falar mais disso, né? Mas não se classificam os dois primeiros, né? E as melhores campanhas de terceiro colocado. Então o Brasil é um grupo difícil, mas de classificação o Brasil ainda consegue vislumbrar alguma coisa, né? Não fazer jogos duros contra todos esses times aí, conseguir uma vitória ou quem sabe duas para poder sonhar. A gente está vendo aí os times se apresentando, né, nas Olimpíadas, Estados Unidos, França, Austrália, Canadá, uma coisa bem bizarra. Eu fico empolgado porque a gente que acompanha a NBA vê vários jogadores da NBA, né? Mas vários jogadores do basquete FIBA também, porra, que são absurdos. Enfim, a Olimpíada promete bastante, né, Raul? Promete, promete. Eu acho que é nível de basquete muito alto. E até atletas que a gente não conhece, né? Ou que a gente não tem um grande destaque, que são atletas que jogam no basquete FIBA e que são grandes jogadores, assim, a gente acaba não acompanhando tanto, né? Eu tenho dificuldade de acompanhar a Euroliga, principalmente pelos horários. Não é tão claro quando passa, onde passa para mim, mas cheguei a ver os jogos decisivos desse ano. Tem muitos atletas que vão se surpreender, certamente. Eu já adianto um, que é o Teodosic, né? Que jogou na NBA por algum tempo e que ainda está no final de carreira lá na Sérvia. Um grande jogador, assim, que nem um Huertas. E antes de entrar nesse ponto, eu queria aqui reforçar o seu destaque, tanto ao Caboclo, que fez uma ótima, realmente merece todos os elogios, e especialmente ao Marcelinho Huertas. Eu já falei isso em outro vídeo, quando eu estava com o Arthur, o vídeo foi com o Arthur. Eu acho que o brasileiro não tem noção de quanto o Marcelinho joga basquete. Principalmente porque a passagem dele pelo Lakers não foi uma passagem nada demais, né? E eu acho que talvez isso tenha marcado muito o brasileiro, mas o Marcelinho Huertas é um dos grandes armadores do século XX, assim, do século XXI. É um dos grandes armadores, assim. O basquete que o Marcelinho joga é absurdo, pô. Ele não à toa foi muito campeão e titular do Barcelona por tantos anos. Ninguém é à toa. O Barcelona é uma grande escola de basquete, sabe?
Então, assim, eu acho que ressaltar isso. Assim, Marcelinho deveria ser um ídolo nacional maior do que é. E claro, se ele fosse um pontuador, talvez, ele teria mais reconhecimento, porque é o que mais chama atenção no basquete, é natural. Mas o que ele faz em quadra assim, absurdo, assim, o quão bem ele controla o jogo, a seleção como em si. Eu acho que um outro ponto, antes de falar brevemente sobre a Olimpíada, a gente vai ter mais vídeos sobre isso com o passar do tempo, mas eu vi um print hoje, um print não, um tweet hoje, falando que, pô, além de tática, o cara reconhecia a tática, não lembro o nome do cara, um cidadão mesmo, assim, um influencer que acompanha esportes olímpicos, pelo que eu entendi. Ele fala que além da diferença tática, que ela existe, o Petrovic traz para o elenco o paizão, né? O cara bom de grupo. Eu não estou desconsiderando o fator do bom de grupo, não. Dá para ver que os atletas gostam muito dele, vestiram a camisa da Croácia, o Brasil vai se preparar na Croácia, todo mundo gosta muito dele. Foram pontos válidos do Twitter que ele trouxe, tá ligado? Ele trouxe esse tweet e eu achei pontos válidos. Eu só acho que ele subvalorizou nesse tweet, realmente eu não lembro o nome do cidadão, talvez Diogo ou algo desse tipo. Ele subvalorizou a diferença tática que o Petrovic trouxe. O Petrovic foi mais técnico, pô. E ele foi mais técnico quando o Brasil estava perdendo. Eu já falei isso com o Arthur, vou reforçar mais uma vez. É muito difícil o técnico manter a cabeça fria quando o time está perdendo. E ele, em momento algum, distratou a arbitragem, explodiu, sempre muito, sabe, sempre com a compostura impecável. Destacar que eu acho o Petrovic mais treinador que o Gustavinho, e eu acho que essa foi uma diferença expressiva. Mais expressiva do que ser bom de grupo, sabe? Acho que a diferença expressiva é o Petrovic ser melhor mesmo. Quanto às Olimpíadas que você falou, é isso. Pedreira, 3 jogos difíceis, os 2 primeiros ainda mais difíceis. Acho difícil o Brasil ter uma vitória contra a França, mas tem que entrar tentando levar o jogo até o final, e aí no final a gente resolve, né? Acho que é esse o caminho para uma zebra no basquete, é essa. Leva um jogo físico, não permite cesta para os caras, bota o caboclo no NBA a quadra toda, sei lá, uma parada assim, sacou? E torcer para a bola cair, porque vai ser importante a bola de 3 cair nesse jogo. E Alemanha e Japão, primeiro que eu vejo o Brasil pau a pau com a Alemanha, pau a pau talvez seja uma palavra muito forte, mas eu não vejo o Brasil como zebra. Eu vejo o Brasil como não favorito. Se o Brasil ganhar, eu não vou ficar surpreso, apesar de eu ficar muito contente, mas não vou ficar surpreso. Com o Brasil, com esse basquete, principalmente que apresentou contra a Letônia, tem totais chances contra a Alemanha. Todas as chances. Assim, realmente, esse basquete é absurdo. Assim, o Brasil jogou, e até ao longo do Mundial, se cortar as oscilações que teve nos outros jogos e pegar os momentos ruins não serem tão ruins quanto foram, acho que tem boas chances. Contra o Japão, o Brasil é favorito, velho. Tem que ganhar dos caras. Tem que ganhar dos caras. Não precisa, score, tem que, sei lá, o average lá, né? Não precisa dar uma surra nos caras, mas tem que ganhar. Ganhar, tem que ganhar. E aí eu acho que o Brasil tem boas chances de participar para a segunda fase. E aí, meu irmão, a pedreira que vier na segunda fase é a mentalidade igual da França. Vamos jogar, vamos bater, vamos defender. E no final a gente tenta, velho. E é isso. Eu acho que o Brasil me animou muito. Me animou muito, velho. Eu tava bem mais desesperançoso no começo da competição. Não posso falar mais nada que não seja de elogios e orgulho desse time, que realmente me deu muita Palavras satisfação de doces. acompanhar. Palavras doces. Com certeza, pô. Eles merecem todos os elogios, velho. Foi realmente É. um grande campeonato, assim. Não, lembrando que a Alemanha é campeã mundial, né? O Copa do Mundo que a gente cobriu aí, né? Foi a Alemanha que se sagrou campeão com os Estados Unidos na competição e tudo mais. Os Estados Unidos, não um Prime, mas um bom Estados Unidos. O Japão também não é de bobeira, não, tá? É cara do Brasil ganhar da Alemanha e perder pro Japão, tá? Já vou. Não quero agora, não quero não, mas é a cara do Brasil fazer isso. Pra finalizar, cara, aqui, se a gente botar no peso, né, essa conquista aí, essa classificação para as Olimpíadas, a gente, infelizmente, a gente está até vendo no futebol, né, isso aí, assim, o descaso com o esporte em si, né, com a formação, com tudo mais, a gente vê isso no futebol, no basquete não é diferente, bem mais ainda, bem mais acentuado, né, então, assim,
é até contra as estatísticas, assim, contra a lógica o Brasil conseguir uma vaga assim, sabe? Porque a gente tinha muito mais potencial para desenvolver melhor um basquete, como a gente já teve até exemplo bem próximo aqui, como a Argentina. É uma coisa que quem vive o basquete aqui sabe muito bem disso. Então, é por isso que para a gente é um peso absurdo, né? Quem é no senso comum ali, talvez, beleza, se classificou, o vôlei também se classifica, não sei quem também se classifica, mas pra gente. Não estou dizendo que no vôlei não tem essa dificuldade também, sabe? Mas a gente sabe como é que funciona. A gente, por exemplo, não tem um campeonato de seleção de base aqui organizado, sabe? Como o Raul teve, eu tive na minha época também, assim, que já não era tão organizado, mas tinha. Então, a gente já naquela época já vislumbrava muito mais e não tinha, e agora tá sem, para você ver como é que tá a situação do basquete. Então, isso simboliza muito bem essa conquista aí dessa rapaziada que conseguiu a vaga para Paris, né? Finalizando aqui a minha participação. É isso, né? A gente enfrenta muitas dificuldades também no basquete, né? Além do futebol diferentemente do futebol, a matéria-prima não é tão farta, porque os atletas geralmente estão no futebol. O basquete é o terceiro esporte, eu acho, nacional, perde para o vôlei atualmente. É isso, acho que o Brasil tem um potencial maior do que tem. Os campeonatos brasileiros que eu joguei eram ótimos, assim, foram as melhores competições que eu joguei, assim, muito bom nível mesmo. E joguei contra o Didi lá, não joguei contra o Didi no Campeonato Brasileiro, mas encontrei ele, joguei contra o Didi em outro momento. Encontrava Iago Matheus lá, enfim. Claro que eles eram de outros times, né? E a gente não se enfrentava porque a Alagoas é um time mais modesto. Mas é engraçado, velho, ter esses caras agora. E é isso, espero que também um futuro voltemos a vislumbrar um futuro melhor para nossa formação, né? E para o nosso time. Com certeza, hoje é dia 8 aqui, só para dar um salve, aniversário da minha mãe, um beijo para minha mãe aí. E é isso, espalha a palavra dos canais Sexta e Falta.